daquele que 20% das pessoas votaram como tipo gato. Teve gato maravilhoso, gostoso e afins. Só para Aham. vocês terem uma ideia, a outra divisão de porcentagem vai para 30% tipo 4, 20% tipo gato. Então, isso já diz muito de quem a gente vai falar agora, que é aquela pessoa que acorda, olha para o céu e fala o quê, Bia? Que lindo dia para salvar Que vidas. lindo dia para salvar Ah, vidas. Que lindo dia para salvar vidas. Ai, meu Deus do céu. Derek Shepherd. 30% tipo 4 e 30% tipo 3. Aí tem 9, 2 e gato. A nossa análise ele é um tipo Eu 4. votei gato, tenho que dizer. Na nossa análise ele é um tipo 4. Instinto sexual dominante. E eu queria falar de uma cena dele com a Bailey, já que a gente falou da Bailey, rapidinho. Fala, É, fala. porque o tipo 4, ele tem essa visão mais centrada em si, né? E aí tem uma cena que eu achei que era muito assim, o 4 e o 8 mesmo. Ele entra no elevador, porque ele tá lá com a Meredith, mas chega a Edson, né, no comecinho. E aí tem esse triângulo amoroso, e era para Edson ir embora. E a Bailey pede uma consulta para ela, para ajudar um paciente. E aí ele entra no elevador, a Bailey tá lá, e ele fala assim: com tanto médico, né, na cidade, você vai pedir consulta da Edson? Aí ele fala assim que o ponto é que ela era para ela ir para casa, né? Não era para estar consultando ali. Aí ele vira para Bailey e fala assim: você tá tentando me enlouquecer, não é? Ela dá um sorrisinho assim, pega, puxa o negócio para parar o elevador, e aí ele sabe que vem bomba, né? Uhum. E ela fala assim: você acha que isso tem alguma coisa a ver com você? Você acha que eu tô sequer pensando nos Pensando seus em você. problemas românticos, né? Eu tô tentando ajudar um paciente que é querido para mim, e se é a sua esposa, ex-esposa, amante, o que quer que seja, não interessa. Eu vou fazer isso para salvar o paciente, né? Não tem nada a ver com você. E ele falou assim: eu compreendo, eu mereci essa. Aí ela vira e fala assim: ó, você se colocou entre duas mulheres ótimas e você está tentando achar uma saída fácil. Você quer usar o hospital, você quer me usar, você quer usar alguém para tomar essa decisão por você. E isso não vai acontecer, né? Então ela coloca ele no lugar Dá dele. uma Aí ele fala assim, lavada nele. ele fala: posso falar só uma coisinha? Ela Isso. isso. Isso, que ela é residente, né? Então ela é abaixo dele. Mas ela não tá nem aí, foda-se. Quem ele é, quem ela é. Ela tipo, para. Não tem essa Então, história de hierarquia, não tem. E assim, você vê que é na justiça, né? na Olha o que o justiça. cara tá falando. E Como tipo, que ele olha acha que tem a ver quanta com ele? merda ele, olha quanta merda ele tá falando, gente. O que ele tá fazendo aqui? E esse Ai, dela é o máximo. Eu adoro. para, né? Chega. Aliás, para mim isso vem muito do centro motor. Já que a gente estava fazendo uma aula semana passada falando sobre os centros de inteligência, é o tipo de coisa que assim é quase com o corpo, né? Porque você não tem, É, não existe uma palavra que consiga significar os, né? É tipo assim, uhum, se eu pudesse, eu ia lá e tacava a mão na boca, é, enfiava uma meia na é. boca do desinfeliz. Como não dá? Você vê a raiva tá não é um negócio normal. E agora a gente vai falar de um tipo 4 sexual dominante que começa os dias lavando a sua mãozinha linda, né? Ali na, como é que chama? Paramentação. Eu sei todos os nomes porque sou quase, né? Já falei, 16 anos. Quando ele está se paramentando ali, ele olha e fala: é um lindo dia para salvar vidas. Gente, se tem alguém que é romântico, é Derek Shepherd. É uma coisa que, Sim. assim, exala romantismo nas frases dele, no olhar dele.
Ele é extremamente sedutor. Extremamente Uhum. sedutor. E tem aquela coisa, né, que o Derek, ele é muito mais do que um cirurgião. Tem uma coisa muito bela, ele vê poesia naquilo que ele faz. E não só ele vê poesia, né, como a gente vê vários episódios, tipo que ele tem epifanias em relação a como salvar a vida do paciente. E não é uma coisa assim, parece que ele se enclausura e aí lá de dentro vem o insight, e a gente sabe que o tipo 4 é cheio dessas coisas, né? Não é um fiquei elucubrando aqui na minha cabeça e montando um monte de teoria. Não, um dia eu acordei, eu falei, é um ótimo dia para se salvar vidas, é lindo, tá lindo. E o cara tem um insight de como fazer isso, né? Então, é aquele tal negócio, eu não preciso ser, não é todo artista que é tipo 4, mas dificilmente um tipo 4 não é um artista. E vai para várias veias diferentes, né? Vai para literatura, vai para desenho, vai para interpretação. E mais do que você se apaixonar tanto por uma cirurgia que você vai ter que fazer e você desenhar um tumor na parede do teu quarto para você ficar olhando e desvendar o que tem que ser feito ali, cara, isso é incrível, né? Isso é Uhum. incrível. É um artista mesmo. Ele É é. completamente diferente. E na A descrição, a Cristina, que é. descrição que ele faz das cirurgias dele, parece que ele está descrevendo uma peça de teatro. Parece que ele está descrevendo uma música de orquestra. Né? Uhum, Não é comum, não é ordinário, exato. é extraordinário. Adoro essa palavra. Me lembra outra pessoa que nós falamos no primeiro podcast que vai ficar para lá, para o outro. Vai ficar para o Hum, outro. fala mais. Ah, ele é super emocional, né? Assim, ele emociona as pessoas e ele é super emocional. Tudo nele é extremamente profundo. E você vê que, assim, para ele, vai muito além do que salvar vidas. Ele começa a se dedicar a estudos, quando ele começa a fazer os ensaios de Alzheimer, o que ele quer, tipo, é salvar o mundo, né? Vai muito além do que ele conseguir fazer uma boa cirurgia. Ele começa a se dedicar numa coisa tão mais intensa que ele quer salvar o mundo. Isso é muito maior do que ele ser o melhor cirurgião. Aliás, assim, quando começa a Grey's Anatomy, na primeira temporada, já deixa o contexto ali, já deixa claro que ele é o melhor neurocirurgião do país quando começou Grey's Anatomy. Sim. Então não era Uhum, uma coisa que assim, ele já tinha a fama que ele precisava ter, né, em termos de competência profissional. O que ele queria era mais, né? Extremamente romântico. Ele tenta fazer coisas de uma forma única, de uma forma marcante, né, de uma forma que ninguém fez. Ele sempre vai pelos caminhos que ninguém fez. Tipo o pedido de casamento que ele fez para Meredith, né? Então, é. ele ficou lá com a aliança um tempão no bolso, e ela achando que ele estava super estranho, e ele queria achar o momento ideal, o momento perfeito para fazer aquilo ser único e especial, e cada hora acontecia uma coisa, e ela já achando que ele ia largar dela alguma coisa assim, porque ele estava super esquisito, tal, tal, tal. E aí, a hora que ele tenta fazer lá o lance no hotel, monta aquele negócio super lindo, especial, também não rola. No final das contas, o que ele faz? Uma declaração de amor que é a coisa mais linda do mundo, dentro do elevador, que foi onde eles se conheceram, cheio de raio-x, contando a história deles, dos trabalhos que eles fizeram juntos e levando isso até o momento atual e fazendo declaração de casamento. É a coisa mais linda do mundo. Quem já foi algum dia pedido em casamento com raio-x de tumores e espinhas vertebrais? Quem? Conta uma história, né? Não é só um pedido de Não. casamento. Tem todo um significado por detrás, uma profundidade, a história dos dois juntos, né?
para fazer o pedido. É É, único. e aí eles vão se casar, né? Vão se casar, e aí a Izzy começa a ficar doente nesse meio tempo e tal, e eles querem arrumar um tempo para se casar, começam a dar o casamento para a Izzy organizar o casamento para ela poder ter uma distração, né? E aí eles percebem que, na verdade, a Izzy organizou o próprio casamento. Que aquilo todo especial que ela tinha feito tinha que ser para ela, para a história dela, que não tinha nada a ver com a história deles. Eles abrem mão disso e fazem um negócio que, tipo, é muito lindo. Porque o que a gente quer não é ficar junto? Não é só isso que a gente quer? Não é ficar junto para sempre? Então tá, pega esse post-it aqui e escreve o que você, quais são os seus votos? O que você quer que aconteça no casamento? Eu escrevo e a gente assina. E acabou. Você tem uma coisa que tenha mais validade do que isso, né? Mais profundidade, mais honestidade, mais validade do que isso. Para que a gente precisa de outras coisas? E parênteses, quem tinha dado esse post-it para ela? De onde surgiu o post-it? Não? Foi a Cristina. Porque como era o dia do casamento, ela precisava de algo emprestado. E aí a Cristina Já empresta não para ela. Falou, eu lembrava. não tenho nada, eu tenho só esse post-it. E aí deu o post-it para ela. Mais significado ainda, né? Não, é super. E, e falando sobre o 4 sexual, né, que é o romântico, dentre os românticos, né, eles também são pessoas que se apaixonam por quem eles admiram muito, né? E o Derek sempre admirou muito a Meredith. E esse sentimento de admiração começa a virar um sentimento de que algo está faltando, né? Começa que é o dilema, né? Do tipo 4, né? Então, acaba competindo com a pessoa amada, né? E aí começa a surgir problema de relacionamento, pois aquela pessoa que tinha as qualidades que ele admirava, ele acaba invejando ela, né? E ressente a pessoa justamente por essas qualidades. E o tipo 4 sexual, ele é um tipo muito competitivo, né? Então, a gente vê o Derek ficar ressentido com a Meredith por diversas conquistas, né? De espaço que ela fez, que ele gostaria de fazer. E aí que começa a desandar um pouco o relacionamento deles. O tipo 4 diferente, o tipo 4 sexual, diferente do social e diferente do autopreservação, ele transforma a tristeza em raiva com muito mais facilidade. Na hora que começa a doer, que ele começa a se ressentir, que ele começa a sentir um pouco mais de melancolia, para ele não sentir aquilo é como se fosse assim, você vai doer em você, mas não vai doer em mim. Então, ele se torna mais agressivo, a raiva aparece com mais frequência, a competição, sem sombra de dúvida, fica muito mais acirrada, né? Então, na inveja, na comparação, se eu sinto que eu perdi, porque normalmente, quando a gente olha o quadro sexual à distância, eles parecem com muita autoestima, né? Então, é como se eles se sentissem a última bolacha do pacote, tá tudo bem, tá tudo certo. Na hora que ele começa a se sentir menos, porque todo 4 tem essa variação, né? E aí ele começa a ver que o copo tá meio vazio. Qual é a reação do 4 sexual? Vem a raiva. Vem a raiva, aumenta a competição, e às vezes vem realmente alguns problemas de relacionamento por conta disso. Vem talvez um culpar o outro, jogar a sua insatisfação da vida no outro, se vitimizar culpando o outro, né, das escolhas que fez ou que não fez na vida. E isso fica bem, bem evidente na história dos dois, né? E ele também é um 4 com asa 3, né? Que também tem mais competição, juntando com o instinto sexual, que também é competitivo. E ele briga, né, com a Meredith por causa da carreira, né? Era a carreira dele ou a carreira dela, né? E ele acaba seguindo a carreira dele e depois ele se arrepende e volta para sua família, né? Porque ele ia para Washington, ia trabalhar com o presidente, né? Era Tipo, o super topo da especial, carreira. né? E super. Super especial. Quem trabalha com o presidente, né? Exatamente. E eu acho assim, dessa temporada, né? Que acho que é a 11ª,
se não me engano, que aí ele tem uma conversa com a Amy, que é a irmã dele, que aí a hora que ele resolve voltar, né, se acalmar, voltar para a família, né, e resolver as coisas com a Meredith, ficar com os filhos, né, ele tem um diálogo muito bonito com a Amy, que é como se fosse uma epifania, assim, né? Eu vejo como se fosse um caminho de volta para a essência. E ele fala por que ele queria tanto essa grande descoberta, essa coisa de mudar o mundo, né? Essa coisa tão especial, né? Sendo que ele poderia mudar o mundo fazendo aquilo que ele fazia de melhor. Que não precisa ser uma coisa extraordinária. Só o fato de salvar uma vida, isso já é extraordinário, né? E ele se pergunta quando que isso deixou de ser suficiente, né? Quando que salvar a vida de alguém deixou de ser suficiente? Foi pouco. E é uma reflexão, isso que eu acho legal em seriado, porque você vê o caminhar do personagem, né? E os altos e baixos, e de repente essa volta para a essência, né? Essa seriedade, né? De que ele estava completo. Ali ele achou a completude dele, né? Que Com sempre é a uma família, com... questão, e que isso é uma questão fundamental para o 4, a busca pela completude, né? Uhum. E sempre sentir que algo está faltando. E sem dar nenhum spoiler, depois disso as coisas nunca mais foram as mesmas. Depois dessa epifania. Isso já era sinal, Bia. Isso era sinal de que algo, que Shonda ia aprontar alguma coisa depois disso, mas não vamos falar mais a respeito. Ele só sentiu que ele não precisava de mais nada, né? Ele estava completo. E Mas a ali ele gente, ficou completo. mas a gente ainda não estava. A gente precisava de mais, sabe? Devia ter perguntado para o público se o público estava completo, se não estava. Eu não estou recuperada ainda, mas vamos lá, né? E do que o pessoal falou, né, das características que o pessoal colocou aqui na nossa enquete, o 3 apareceu. Tipo gato, a gente concorda, né? Tipo gato, eu acho que, na verdade, poderia ser tipo 4 sexual gato. Então, já corta essa. Né? Tipo 9, tipo 2 que aparecem aqui, eu não vejo muitas características. Do 3, sim. Vejo bastante coisa do 3. Mas, como a gente disse, acho que durante a apresentação toda, o fundamental nunca era competir. Não era a vitória, não era... Isso fazia parte. Mas tinha que ser de um jeito diferente. Tinha que ser de um jeito profundo. Tinha que ser de um jeito com significado, né? Que é muito diferente do que a gente acabou de descrever da Cristina, independente do subtipo. Né? Então, acho que é isso. Acho que é isso.